TV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do videocast aqui da Educa TV, o Entre Elas. Um espaço para a gente refletir e discutir o mundo feminino e a nossa perspectiva. Marie Curie foi uma das maiores cientistas de todos os tempos. Foi uma das pioneiras em pesquisas sobre radioatividade e ganhou 2 vezes o mais renomado prêmio no mundo das ciências, o Prêmio Nobel. Ela foi a única pessoa, inclusive, a ser premiada em 2 campos científicos diferentes, física e química. Mesmo assim, as mulheres ainda enfrentam disparidades salariais em comparação com seus colegas homens que ocupam posições semelhantes. Além disso, elas podemos, de modo geral, termos menos oportunidades de promoção e avanço na carreira em razão do preconceito de gênero e a falta de reconhecimento que ainda persistem no campo das ciências e também em toda a sociedade. O nosso tema de hoje é Mulheres na Ciência e tomara que com o nosso papo a gente possa inspirar jovens mulheres a serem futuras cientistas e também igualar as oportunidades em uma área profissional que ainda é quase completamente dominada por homens. Vocês vão falar sobre isso daqui a pouco com a gente. Então eu tenho aqui 2 convidadas especiais, Juliana de Oliveira Santos, que é mestra pela PUC São Paulo, professora de ciências na Rede Municipal de São Paulo. Muito obrigada, Juliana, pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada a vocês. E também a professora doutora Thaísia Pacheco Fio, acertei, Thaísia, do Instituto de Química da Unicamp, a quem eu agradeço também pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. E antes da gente começar o nosso papo, quero dar 2 recados para vocês que estão assistindo a gente, para anotar o nosso WhatsApp e mandar uma mensagem aqui comentando nossos episódios e mandando sugestões também. O número é o 19 98437 4148. E o segundo recado é que o nosso videocast, que também é um podcast, está nas principais plataformas de áudio, como Spotify. Então segue a gente, deixa lá a sua estrelinha, curte o nosso trabalho, porque você ajuda a compartilhar tudo aquilo que a gente faz aqui. Eu já disse quem vocês são, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de si próprias e um pouquinho de como se relacionam com esse tema. Pode ser? Juliana, quer começar? Ok, meu nome é Juliana, como você já disse, a minha formação é em Biologia, sou graduada em Biologia e fiz o mestrado em História da Ciência e o meu tema de pesquisa foi a Berta Lutz. Inicialmente, quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu fiquei fascinada descobrindo quem era a Berta Lutz, enquanto não só como feminista, mas como cientista também. E eu fiquei impressionada com a quantidade de descobertas que ela fez e que passa desconhecido para a maioria das pessoas, inclusive que fazem parte da ciência, assim como eu. Eu conheci a Berta Lutz enquanto bióloga, que eu sou, no mestrado. Eu nunca ouvi falar da Berta Lutz na graduação. E se eu ouvi falar dela enquanto feminista, nunca enquanto cientista. E o foco da minha pesquisa foi justamente esse. Então, quem é a Berta Lutz, cientista? E aí eu não sei se vai acontecer perguntas nesse sentido, mas já dando um spoiler. Sim. O que se sabe tão pouco sobre ela enquanto cientista, justamente por conta de 2 acontecimentos. O primeiro deles é o incêndio no Museu Nacional, que aconteceu em 2018. E aí, por conta disso, acabou perdendo grande parte do material dela. Em segundo lugar, porque ela, enquanto cientista, não fez questão de manter a memória dela. E isso eu descobri na pesquisa. A maior preocupação da Berta Lutz, enquanto cientista, era preservar a memória do pai. Olha só. Não a dela. Acredito que por conta da criação, ela passou por 2 séculos, né? Final do século XIX, início do século XX. E a gente sabe como que era a cultura na época da Berta Lutz, né? Era muito voltada à família, as mulheres, poucas podiam estudar, as que conseguiam estudar eram iguais a ela, que tinham condições financeiras para isso, mas ainda assim ela
priorizou a memória do pai dela em detrimento a dela. Então, por conta disso, a gente conhece muito mais a Berta Lutz enquanto feminista do que enquanto cientista. Muito bem, vamos falar mais sobre isso. Tá bom. E você, me fale um pouquinho de você, Thaísia. Meu nome é Thaísia, né? Eu sou bacharel em Química. Aí eu acabei seguindo, né, a carreira científica. Então, eu fiz mestrado, doutorado em Química Orgânica. Hoje eu sou professora do Instituto de Química da Unicamp. Coordeno o laboratório de Biologia Química Microbiana, né? O Labioquímia é meu laboratório. E a gente faz pesquisas para tentar entender doenças, né, microbianas, assim, então tanto causadas por bactérias quanto por fungos, né, que acometem a citricultura brasileira. Então, a citricultura é muito importante, né, para a economia do país. Então, o que a gente faz é tentar estudar essas doenças, né, de um ponto de vista químico, para que a gente possa tentar, no futuro, desenvolver estratégias de controle e tentar minimizar aí o uso de agrotóxicos e coisas que sejam ruins, né, para nós, assim. E eu acabei entrando em contato um pouquinho com o tema, porque em 2019 eu fui concedida aquele prêmio para mulheres na ciência da L'Oréal, ABC e Unesco, e de repente eu acabei entrando no mundo, assim, né, e pesquisando muito sobre o tema, e aí eu acabei mudando completamente minha cabeça, comecei a ter contato com números, né, das mulheres na ciência, e aí eu vi que realmente existia um problema e que isso precisava ser falado, né, e que a gente precisa conversar, trazer essa discussão em pauta. Então eu acho que o prêmio acabou moldando muito minha cabeça com relação a isso, assim. Então, eu acabei ficando próxima do tema. Então, já que eu já comecei a falar disso no início, e você agora fez essa ponderação, né, de que começou a pesquisar, viu os números, de fato ainda é um mundo muito masculino, porque a gente sabe que, de modo geral, na sociedade, espaços de poder, por exemplo, como na política, ainda que a gente tenha crescido em número de mulheres, né, que, por exemplo, nas eleições municipais, nas últimas, aumentou o número, ainda é um espaço que predominam os homens. Na ciência também é assim, ainda? Diria que sim. Vou te explicar em qual sentido, assim, né? Então, eu posso falar muito dos números na química. Então, no Instituto de Química hoje da Unicamp, nós somos 52% mulheres na graduação. Então, entram na graduação, 52% são mulheres. Aí o número cai um pouquinho, mas nós somos ainda 45% na pós-graduação. Então, existe um equilíbrio, né? Mas quando a gente vê e olha para a carreira docente, hoje no Instituto de Química da Unicamp são 24% são mulheres. Então, a gente já vê uma queda bastante acentuada. Quando a gente olha para cargos de liderança, né, na ciência, isso vai diminuindo. Então, por exemplo, diretoria, a gente teve uma única mulher diretora. A gente nunca teve uma reitora, né? Apenas vice-reitora. Então, os números vão caindo. Então, a gente nunca teve uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências. Agora tem, né? Helena Nada. A gente nunca teve uma mulher presidente da FAPESP, né? Que é a principal agência de fomento do estado de São Paulo. Então, a gente vai vendo que nós entramos na graduação, nós somos 50%, né? Na área da química, mas à medida que a carreira vai... né, a gente vai crescendo na carreira, os homens disparam e as mulheres não. E aí tem uma série de motivos, né, que a gente pode conversar e discutir, mas o que a gente vê é isso. Então, é um efeito tesoura muito claro à medida que a gente vai subindo na carreira. Bom, eu venho da história da ciência, né, então a gente acompanha a evolução, né, disso tudo, por que isso acontece. Existem aí inúmeras explicações para isso. Uma delas é que a gente acabou entrando mais tarde na universidade, porque esse direito não foi cerceado lá atrás. A partir do momento que você limita a quantidade de mulheres, o ingresso delas na universidade, você tem esse resultado, porque até então o ensino superior era prioritário só para os homens.
as mulheres levaram um tempo para conseguir o acesso ao ensino superior. Fora isso, você tem a questão do cuidado, aquelas áreas que são direcionadas para as mulheres, porque elas estão ligadas ao cuidado, a medicina, a enfermagem, são áreas onde há uma maior concentração de mulheres. E geralmente essas mulheres, por conta da maternidade ou por conta de outros fatores, acabam não galgando cargos de liderança, por uma série de fatores que as impedem de chegar lá. E tem inúmeros artigos também que relatam o porquê que isso acontece. Existe na universidade alguns cargos, agora não me recordo o nome, conforme você vai subindo, por exemplo, pesquisador 1, pesquisador 2, e a idade da mulher ela vai avançando, né? Conforme ela vai passando o tempo na universidade, ela vai adiando a maternidade. Chega um determinado momento que ela fala, não, agora eu preciso ter filhos. E é justamente aquela hora que ela alcançaria aquela vaga de pesquisador onde a bolsa seria maior. E aí a gente tem um relato de uma pesquisadora, eu acho que do CNPq, né? Recente. Super recente, que para ela foi negada a bolsa porque alegaram que ela não foi produtiva naquele período que ela estava amamentando, teve bebê. E aí a gente vê até que ponto a ciência ela é neutra, né? O Chassot fala sobre isso. A ciência é neutra, será? Não, não é. Porque a partir do momento que a ciência está na sociedade, faz parte da sociedade, ela vai refletir a sociedade onde ela está inserida. Então, não existe ciência neutra. E aí é um processo que se retroalimenta, né? Porque eu fico pensando, talvez se quem tivesse feito essa avaliação fosse uma mulher, será que a interpretação seria a mesma? Eu acredito que tem uma tendência a não ser a mesma. Não. Mas quando são os homens também que estão, né, nesse espaço de poder e fazem esse tipo de avaliação, a gente acaba ainda propagando e reforçando, né, esse machismo dentro desse ciclo. E você mencionou a Marie Curie. Ela passou muito por isso, né? Ela sofreu muito. E foi, inclusive, colocada em xeque a questão da vida pessoal dela, né? O fato dela ter se relacionado com uma pessoa que mencionaram que era casada, mas isso não tinha nada a ver com a produtividade científica dela. Isso nunca acontece com o homem, mas sempre acontece com a mulher. A vida pessoal dos homens é dos homens, a vida pessoal das mulheres é do público, né? E vocês, pessoalmente, como é que... vocês, claro, né? A gente acredita que a gente já tenha avançado um pouco, mas eu ainda imagino que vocês possam ter encontrado dificuldades aí no meio da carreira de vocês. Vocês sentiram algum tipo ou de preconceito ou de dificuldade de acessar alguns espaços por serem mulheres? Enquanto mulher, a gente só vai perceber isso quando chega a maturidade. Porque quando a gente está lá no início da graduação, a gente não sente essas coisas, porque a gente não foi preparada para isso. E eu acho que essa questão de gênero, ela deve ser discutida desde pequenininha justamente por isso, né? É a maturidade que traz isso para a gente. Então, no início, eu não percebi. Mas eu percebia que de uma sala cheia de mulheres, aqueles 2 ou 3 homens que tinha lá, eles sempre conseguiam um cargo melhor no laboratório, né? Sempre, ou chefe de laboratório, ou chefe de pesquisa, e a gente estava ali como assistente, né? Como técnica. E aí a gente para se questionar só depois, né? Quando vem a maturidade. Particularmente, a minha maior dificuldade foi depois que eu me tornei mãe. Antes disso, a gente tem que trabalhar o dobro para estar ali produzindo igual a um homem, né? Então, enquanto você está sem filhos e você está competindo de igual para igual, no sentido de produção, ok. Só que a partir do momento que você tem um filho, as pessoas te olham diferente. Elas já não sabem mais se podem contar com você, porque criança adoece, você vai render menos, porque você vai dormir menos, né? Você está ali amamentando, você está cuidando de outro ser humano. E isso não é levado em conta. Eu falo não só na pesquisa, né? Eu falo no trabalho em geral. Qualquer mulher trabalhadora, ela não tem uma visão assim, humana mesmo.
por que ela está fazendo, para enxergar que ela ainda é aquela mesma trabalhadora, mas que agora tem algumas limitações que vão fazer com que ela, sei lá, ela renda menos até, né? Que você precisa de um olhar mais humano para isso. E o quanto isso que você está dizendo, que de fato acontece, né, em todos os locais, não só na ciência, em todas as áreas, o quanto isso faz com que esse nosso papel de criar um outro ser humano, que é tão importante, seja desprezado, né? Parece que é uma coisa de segunda categoria. Sim. Não, a gente está gerando, a gente está amamentando, a gente está criando um outro ser humano, né? Estamos ajudando a criar a sociedade que vem aí. Como é que isso não é levado em consideração, né? É triste mesmo olhar que isso ainda aconteça, né? E você, Thaísia? Eu tenho o mesmo sentimento, na verdade. Eu acho que eu nunca observei assim, né? Eu fui perceber isso um pouquinho depois. Eu sempre tive o sentimento de que eu tinha que trabalhar 2, 3 vezes mais para mostrar a minha competência. Isso eu sempre tive esse sentimento. E aconteceram, eu tive sorte de ter um orientador, eu sempre tive o mesmo orientador, né, na vida. E eu tive sorte, porque ele é um homem excelente, um pesquisador excelente, com uma visão para frente, assim. Mas eu sempre tive, e o que eu fico um pouco chateada é, assim, as nossas conquistas, elas são sempre atribuídas a um homem, né? Então eu lembro de uma situação onde eu recebi, né, eu fui contemplada com um projeto e o meu marido, ele também é um professor universitário, né? E aí eu lembro de receber esse projeto e aí alguém falou assim pra mim, nossa, mas tem dedo do Daniel aí, né? Eu falei o nome dele. Tem dedo dele aí, né? E assim, ele não entende absolutamente nada de microbiologia, de doenças, da citricultura, né? Ele é neurocientista, então, assim, parece que as nossas conquistas, elas acabam sempre atribuídas, né, de alguma maneira a um homem. Então, isso me deixa um pouco chateada, né? Eu já tive situações onde eu fui para um congresso, eu era palestrante do congresso, e aí veio um outro palestrante da mesma... Mesa? E aí ele cumprimentou todas as pessoas e não me cumprimentou. E aí ele veio me cumprimentar depois, né? Ele veio me cumprimentar depois. Então, assim, são várias situações que é o que eu chamo de microagressões, né? Que a gente sofre diariamente. Então, na reunião onde a gente é interrompida e a gente não consegue terminar um raciocínio. É quando alguém, né, faz algum comentário. Quando alguém tem alguma situação de assédio, né? Essas pequenas microagressões vão deixando a gente cansada, né? E aí a gente vai percebendo isso depois, né? Com a maturidade, eu concordo com a Juliana. E a gente... É difícil, né? A gente assumir que isso ainda aconteça e aconteça tanto, né? Porque... Quando eu, que não sou cientista, sou jornalista, eu olho com muita admiração por conta da ciência, né? Eu valorizo demais, né? Até por ter coberto, né, a pandemia, eu já tinha esse interesse, essa admiração, mas na pandemia a gente viu quanto a ciência literalmente salva vidas e pode mudar, né, tudo que a gente está vivendo. E eu sempre olhei com muita admiração por todas as pessoas. Eu achava que... Eu tinha na verdade, eu não achava, mas eu tinha uma esperança de que, né, nesse mundo tão intelectual, tanto das ideias, né, e da evolução, as coisas parecem ser um pouco menos, né, então, porque o racismo, o machismo, assim como o racismo, são muito declarados, né, eles não são sutis, né, e eu tinha essa inocência de acreditar que na ciência não fosse assim, mas a gente está aqui também discutindo para que isso mude. Eu vou trazer a primeira pergunta. A gente foi para as ruas para conversar com as pessoas que estavam passando ali pelo centro de Campinas para fazerem perguntas para vocês. Eu vou trazer a primeira delas, tá bom? Meu nome é Keroli Meroli, tenho 22 anos, sou comim. E minha pergunta é se no mundo baixista se existem certas áreas da ciência que são mais difíceis para as mulheres. Bom, então a Keroli me fez uma boa pergunta, né? Existem algumas posições, profissões que são mais difíceis na área da ciência para as mulheres de modo especial? O que você acha, Thaísia? Eu acho que as ciências exatas, né? Então, eu acho que a engenharia, né, a matemática, a gente ainda tem
poucas mulheres, né, que acabam indo para essas profissões. Mas eu acho que começa lá embaixo, né? Eu acho que começa lá na criação ainda. Então, quando a gente vai na loja de brinquedo, os brinquedos de ciências, né? Eles ainda estão na prateleira dos meninos. Então, os meninos que são estimulados, né, a pensar fora da caixa, as meninas, elas, né, são estimuladas a brincar de boneca, sempre com relação ao cuidado. Então, eu acho que a gente precisa mudar ainda um pouquinho a maneira como a gente cria nossas meninas, né? Então, eu acho que... E são profissões maravilhosas, assim. Então, acho que a gente tem que estimular mais mulheres a irem para essas profissões, né? E você, Ju? Eu concordo com a Thaís. Concordo com ela que seja realmente essas profissões ligadas às exatas. E eu acrescentaria mais uma, relacionada à tecnologia. Eu acho que é um campo que também a gente vê uma grande concentração de homens, principalmente em programação, TI, e justamente por conta do incentivo. Eu acho que é muito importante que esse incentivo aconteça, independente do sexo. E enquanto acontecer ainda essa divisão, né, de brinquedos, né, para menina, brinquedos para menino, eu acho que isso ainda vai estar muito forte. A gente ainda tem, né, esse mito de que algumas profissões servem para meninas e outras servem para os meninos, né? As meninas normalmente ligadas aos cuidados, como vocês disseram, né? Mas eu acho que, quero saber de vocês, que é um pouco idiota que vocês falaram, mas assim, né, se mudar a forma de educar essas meninas, né? Lá a educação, acesso à educação na base, né? De mostrar que tudo pode para todos, esse é o caminho? Eu diria que é o começo. Mas eu acho que também a gente precisa ter políticas públicas para que a gente receba bem essas mulheres e que elas não passem, né? Para que a gente tente minimizar essas desigualdades de gênero que acontecem, né? A gente tá vendo isso. Então, eu acho que muita coisa já mudou, né? Eu acho que a gente já conquistou muita coisa, mas eu acho que a gente precisa mudar muito ainda. E as políticas públicas, ações afirmativas, eu acho que isso é muito importante para que a gente possa prosperar. Eu concordo e eu sou da seguinte opinião que não tem como você esconder, você sabe que é o problema, que ele existe. E que você tem que trabalhar para que esse problema seja minimizado até extinto. E você precisa fazer isso por meio da educação. A educação muda as pessoas, e essas pessoas que vão mudar o mundo, né? Não o contrário. E a gente tem aí algo muito recente que várias escolas trabalham em cima disso, que são os ODS. E um dos ODS fala sobre igualdade de gênero. Então, eu acho que o grande ponto já que se discute tanto, né, os ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda 2030, né, que tanto se fala, tem lá vários objetivos, eu acho que o 15 é sobre igualdade de gênero. Então, vamos partir desse objetivo, né, e falar o que seria essa igualdade de gênero, por que se fala tanto em igualdade de gênero, será que existe mesmo a igualdade de gênero? Homens e mulheres realmente recebem o mesmo salário em todas as profissões? Homens e mulheres realmente têm o mesmo tratamento? A mulher pode sair a hora que ela quer e voltar a hora que ela quer para casa? Então, a gente precisa fazer com que a criança reflita, o adolescente reflita, para que a gente tenha um mundo diferente. Se ele não souber do problema, não tem como você eliminar. Não tem, não adianta esconder. Eu acho que a gente precisa trabalhar esse problema para que ele seja modificado. Esse é o meu pensamento. Muito bem. Vamos para mais uma perguntinha, então? Meu nome é Sara Angélica, eu tenho 20 anos. Eu sou estagiária do Hemocentro. Eu sou estagiária na farmácia. E a minha dúvida, o que eu queria saber é como vocês podem estar estimulando as mulheres a se introduzirem nesse mundo da ciência. Muito bem, a Sara Angélica, que é a que contribui com o que a gente está falando nesse sentido mesmo, né? E como é que a gente faz? Você falou de políticas públicas. Como é que a gente estimula essas meninas, as mulheres a irem para o mundo da ciência?
Eu acho que mostrando a beleza que existe, né, na ciência. Então, eu acho que sim, nós somos batalhadoras, né, por estar nesse ambiente que ainda é um pouco machista. Mas eu acho que é tão bonito, né, você participar tanto da educação de uma pessoa, da formação de um aluno, né, eu acho que isso é maravilhoso. Mas também você descobrir coisas novas, né? Responder às perguntas fundamentais do universo. E por um momento, né? Você ser aquela pessoa que só você tem aquele conhecimento, só você no mundo sabe sobre alguma coisa. Então, acho que isso é um sentimento indescritível, assim. Eu acho que é maravilhoso. É uma profissão lindíssima. Perfeito, né? Ou seja, eu vou partir da fala de que da importância das políticas públicas, porque é com certeza muito importante a gente falar sobre quão fundamental é a ciência para a humanidade, mas além disso a gente precisa de condições financeiras, e isso vem por meio das políticas públicas para você fomentar as ideias. Então, você levar a uma visita ao museu, a um laboratório, para que realmente tenha aquele conhecimento de perto do que é um cientista no laboratório, o que é um cientista em várias áreas da ciência, para que a partir dali desperte o interesse. E como é que vocês quiseram se tornar cientistas? Porque eu fui uma pessoa bem precoce, assim. Aos 7 anos eu sabia que eu queria ser jornalista. Eu não sabia o que era um jornalista, mas eu ouvia a rádio, eu falei, nossa, mas essa pessoa que fala no rádio, eu falo, jornalista, é isso que eu quero fazer. Como é que foi para vocês esse caminho? Normalmente não é tão cedo, né? Mas como é que vocês se descobriram querendo ser cientistas? Ju. Já que estamos falando aqui dessa educação de meninas. Então, muito, porque, na verdade, eu queria ser historiadora. E aí, por conta de várias coisas da vida, acabei indo para biologia e eu simplesmente me apaixonei por biologia só. Fiquei assim encantada e senti muito por não ter tido muitas coisas do que eu vi ali na universidade, na escola pública, porque eu vim de escola pública. Infelizmente, as áreas voltadas para ciências e matemáticas na escola pública ainda tem um déficit muito grande. E eu senti isso na pele, porque eu tive que retomar vários conteúdos na universidade, mas me apaixonei pelas ciências. E aí, dentro das ciências, eu descobri que existia história das ciências. Aí eu falei, o quê? Não acredito. Perfeito para mim. É verdade. E foi onde eu fiz um mestrado em História da Ciência e uni o útil ao agradável. Muito bem, e você? Então, eu era apaixonada por séries de investigação criminal. Ah, que legal. Nossa, eu era apaixonada. E aí eu acabei... Não é mais? Eu sou ainda. Aí eu acabei entrando em química para ficar um pouquinho mais perto da química forense mesmo. Meu sonho era ser perita criminal mas ficar no laboratório, né? Então, ser aquela pessoa que desvenda mesmo os crimes, né? Então, eu acabei entrando em química por isso. E aí acabou que entrei na graduação, aí eu comecei uma iniciação científica, que eu acho que é o primeiro passo, né, pra gente se tornar uma cientista. Então eu acabei entrando no laboratório e esse professor trabalhava com química dos produtos naturais, produzidas por micro-organismos, assim, né? E aí eu falo, né, que a primeira vez que eu olhei no microscópio, assim, que eu descobri que existia um universo que é totalmente invisível aos nossos olhos, né? Aí fiquei louca. Eu me apaixonei. E é impressionante, assim, porque imagina que a penicilina, né, veio de um micro-organismo, então, de um fungo, né? A lovastatina, que é o segundo medicamento, né, mais vendido, prescrito no mundo para doenças cardiovasculares, isso veio de um micro-organismo. Então, assim, o potencial são fábricas de moléculas maravilhosas. Então, eu acho que eu acabei me apaixonando muito, assim. Aí eu fugi um pouquinho das investigações criminais, mas
me apaixonei completamente. E vocês falaram, né, dessa coisa de ter o primeiro contato. Eu recentemente estive em 2 eventos de levar escolas públicas para a Unicamp, e um foi para a PUC, que foi até semana passada, que era de uma mostra de ciência espacial, super bacana. E aí eu fiquei pensando muito nisso também, né, porque ainda, infelizmente, eu acho que a gente tem uma barreira, assim, das pessoas da ciência se tornar mais popular, né? Da gente entender, por exemplo, né? Voltando à história da pandemia, que a vacina percorreu todo um caminho da ciência para chegar ali até a pessoa, né? E ajudar a combater a pandemia. Vocês acham que é preciso também que as políticas públicas olhem para esse sistema de aproximar as pessoas, as crianças especialmente, para elas entenderem, né? Ou pelo menos começarem a ter ideia do que é esse mundo, para poderem se interessar, e aí especialmente as meninas? Eu acho, assim, eu falo enquanto mulher e menina que eu fui, que para mim a ciência estava muito distante, ainda mais estudante de escola pública, ainda mais mulher enquanto cientista, porque a gente sempre vê o cientista o homem de jaleco, né? Nunca uma mulher. Hoje que a gente tem visto mais mulheres como cientista, nos meios aí de comunicação, mas essa aproximação é fundamental, até para que as crianças vejam que existe, né, essa possibilidade. E se você não mostra, elas só vão saber que existe a possibilidade de ser jogador de futebol. Exatamente. Que é o que ela vê. Que é o que está na mídia toda hora. Exatamente. E a ciência acaba sendo desvalorizada mesmo, né? É uma profissão que acaba sendo desvalorizada. Então, eu acho que... E eu acho também que é importante o cientista falar a linguagem das pessoas, né? Então, eu acho que divulgação científica é muito importante. Então, eu acho que a gente, do lado de cá, também falha para falar sobre ciência, né? Com a população em geral, para que mais pessoas acreditem na ciência, valorizem, né, a ciência, o nosso trabalho. Então, eu acho que também falta do lado de cá, dos cientistas, né? Então, a gente publica em revistas internacionais, mas a gente fala uma linguagem que não está acessível à população. Então, eu também acho que os cientistas precisam fazer um trabalho para mostrar isso, para falar uma linguagem um pouco mais simples, né? Para que todas as pessoas entendam, né? Para se aproximar, né, da comunidade das pessoas. Muito bem, última pergunta das ruas. Vamos lá. Meu nome é Iris dos Santos, sou motorista de aplicativo. É difícil ser cientista como mulher nos dias de hoje? Pergunta de $1 milhão. Que tem a ver com tudo que a gente conversou até agora, né? É difícil, menina, ser cientista, uma cientista mulher nos dias de hoje? É muito difícil? Ou é pouco difícil? Deixa eu ver. Eu diria que sim, é difícil, mas que vale a pena. E que o cenário tem mudado. Eu acho que a gente tem conquistado muitas coisas, então existem muitos movimentos, né, que têm ganhado força. O Parenting Science é um deles, que é um movimento maravilhoso. Então hoje a gente já consegue colocar, por exemplo, no currículo Lattes, quando a gente teve o período de licença maternidade, isso já é levado em consideração quando é avaliada a nossa produção. Existem hoje editais específicos para mulheres, até para trazer meninas, né, para a carreira das exatas. Então, existem editais abertos, editais recentes. Hoje já existe a possibilidade de ter uma licença maternidade sendo bolsista. Isso é super recente. Na minha época, isso não. Que desde 2018, né? É bem recente. Então, imagina que 10 anos atrás, você estava no mestrado, você faz o quê? Corta a bolsa, né? Então, isso hoje a gente já tem licença maternidade para as bolsistas. Então, mulheres docentes, né, que tem um projeto, a gente pode entregar o relatório 6 meses depois. Então, assim, a gente tem ganhado, conquistado, né? Tem sido aos poucos, eu acho que poderia ser, né, sempre um pouco mais rápido, mas eu acho que a gente tem ganhado. E cada vez mais voz, cada vez mais espaço. Eu acho que a partir do momento que as mulheres entenderem que juntas a gente consegue qualquer coisa, aí é um caminho sem volta.
né? Então, eu acho que essa sororidade mesmo, né, é super importante. Eu também acho que quando a gente estiver realmente juntas e a gente está indo para isso, a gente vai fazer uma revolução, né? Não tem como voltar atrás. E ou seja, para você também é difícil. Mãe nova, né? Seu bebê tem 4 meses. Meu Deus. Bem difícil. E eu digo mais, eu acho que a maior dificuldade é se manter na ciência e você galgar aí cargos superiores e ficar neles, se manter nesses cargos. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha pesquisa e com a Berta Lutz existem lugares estratégicos que as mulheres precisam estar nesses lugares, porque a mudança só vai acontecer quando as mulheres estiverem nesses lugares estratégicos. Então, existem alguns pesquisadores que têm um poder de votação de acordo com a quantidade de orientandos que ele tem, com o laboratório que ele guia, né, que ele direciona. E a partir do momento que as mulheres estiverem nessas posições estratégicas, eu acredito que serão votados leis, né, pareceres favoráveis para várias situações que você consiga auxiliar essas mulheres em determinadas fases da vida. Isso não acontece hoje ainda. A gente tem, sim, uma política afirmativa que se faz presente e que auxilia aí inúmeras mulheres cientistas, mas ainda é muito pouco. Acho que a gente precisa avançar mais, tendo visto que a gente está em 2024, né? Muita coisa ainda precisa ser feita. E isso só vai acontecer quando as mulheres estiverem nessas posições estratégicas. E a gente sabe o quanto é difícil chegar nessas posições, né? Elas têm que abrir mão de várias coisas para isso. Você falou, Juliana, logo no começo, que a Berta Lutz, ela preferiu dar destaque para a obra do pai do que para as suas próprias contribuições. Claro que a gente fica imaginando que tem aí uma questão de amor paterno, admiração, mas também que tinha um componente do machismo, você acha? Eu tenho certeza. Eu tenho. Porque em 2 situações, primeiro que ela, quando ingressou para o serviço público, ela teve que se contentar com cargo técnico. E ela tinha um nível superior. Ela se formou em biologia pela Sorbonne. Uau! E ela teve que aceitar um cargo de secretária no Museu Nacional. Então, começa por aí. E ela só conseguiu um cargo de nível superior 11, 12 anos depois. Então, demorou muito tempo para isso acontecer. E ela teve que provar o porquê que ela merecia ingressar no cargo de nível superior. Porque ela representava o Museu Nacional em várias instituições externas. Então, ela recebia prêmio de várias universidades no exterior. Ela trazia amostra biológica para cá, levava a amostra biológica para trocar entre os museus do exterior. E ela representava o Brasil de várias formas, não só como feminista, como cientista também. E ela juntou toda a papelada para falar, olha, eu fiz tudo isso aqui enquanto secretária. Será que eu tenho que continuar com o cargo de secretária? Então, só depois disso, ela conseguiu o cargo de nível superior. E depois disso, enquanto secretária, ela tentou uma vaga de professora para a Escola de Agricultura. A tese dela foi aprovada em primeiro lugar. Só que a banca, que era composta majoritariamente por homens, decidiu por um candidato homem. Então, a gente vê que, eu sinto assim que ela ficou meio decepcionada. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu 2 vezes com ela. Então, ela tentou por 2 vezes atuar como professora, né? Utilizar a formação dela, a formação que ela tinha para isso, ela não conseguiu. Então, quando o pai dela foi perdendo a visão, ela falou, então eu vou ajudar o meu pai, né, a continuar as pesquisas dele. E aí, o que ela fazia? Todas as descobertas que ela fazia de espécies de rã, ela dedicava essas ao pai. Essas descobertas ao pai. Então, claro que tem toda a dedicação enquanto filha, né? Mas eu sinto que ela teve um desapontamento. Até porque eu achei isso um absurdo. O pai dela fazia parte da associação. Quem é o pai dela? A gente não mencionou ainda. Adolfo Lutz. Adolfo Lutz. Só Adolfo Lutz. E ele fazia parte da Associação Brasileira, né, de
ciência. E ela não. Então, né, era um período que só os homens estavam aí nas primeiras páginas. Pois é, As mulheres tinham que se contentar em aparecer subalternamente. E o que me chama muita atenção é que ela era apresentada nas reuniões científicas como filha da Adolfo Lutz, nunca como uma bióloga Berta Lutz. Que foi que você falou, né? Que as pessoas achavam que foi o seu marido que tinha feito. Com ela aconteceu a mesma coisa. Ela fez a descoberta. Mas é porque o pai dela estava ali. Não, várias coisas ela deu continuidade por mérito dela. Mas foi atribuído ao pai dela. Eu sou marido dele diretamente com a sua área, né, gente? Meu Deus. Conquista geralmente atribuída ao homem, né? Bom, mas a gente olhou para trás, para o atual, e como é que vocês veem o futuro das mulheres na ciência aqui no Brasil? E vocês acham que dá para ter esperança para as próximas gerações de cientistas femininas? Eu sei que nada está posto, eu já vou dar aqui no começo. A pergunta é para vocês. Nada está posto. Assim, aliás, a gente sempre, né? Nada é permanente. Os nossos direitos, né, especialmente enquanto mulheres, a gente avança, volta e vai. E assim vai. Mas dá para ter esperança? Vocês acham no futuro? Como é que vocês olham para essa perspectiva? Esse silêncio me dá um pouco de medo. Eu sou otimista. Isso aí. Eu fui chamada de patologicamente otimista. Ou doença boa de ter. Eu acho que é bom. E eu sou, assim, otimista. Eu acho que as coisas estão mudando para melhor. Eu acho que existe um caminho enorme pela frente. Eu acho que a gente tem muito a conquistar. Mas eu acho que algumas conquistas já vieram, né? E eu acho que existem muitas discussões na pauta Mulheres na Ciência. Então, eu acho que a gente está dando cada vez mais voz. Eu acho que as pessoas estão vendo que existe um problema. Isso é o primeiro passo, né? Entender que existe um problema para que a gente possa mudar, né, essa situação. Então, eu sou otimista. Eu acho que já estão tendo algumas políticas públicas. Eu vejo no meu próprio instituto. Então, recentemente, a gente inaugurou o Núcleo de Mulheres, que é para discutir exatamente questões de gênero, olhar para os números e ver exatamente o que a gente pode mudar. Existe a Rede de Mulheres Acadêmicas da Unicamp, né, que é um coletivo super importante na luta, né, para minimizar essas desigualdades. Então, eu vejo, sim, como um cenário positivo, assim. Eu sou otimista. Eu sou otimista. E você, Juliana? Socialista. Tudo bem, Eu acho importante o otimismo, claro, né? Porque senão, meu Deus, a gente nem levanta da cama, né? Mas é o que você falou, Lília. Às vezes a gente dá 2 passos para frente e 10 para trás. E eu sinto muito isso porque a gente depende de toda uma política, né? E dependendo de quem está lá em determinada posição política, as coisas podem avançar ou não. Então, às vezes a gente até tem a boa vontade, né, enquanto profissional, de sensibilizar, de levar a informação, de fomentar a ciência. Mas a gente também, principalmente quanto funcionário público, que trabalha em órgão público, a gente tem as demandas, né, enquanto funcionário público. E aí a gente depende de quem está ali em determinada situação, como presidente, como prefeito, para fazer esse fomento. Pesquisa, ciência, enfim. Então, depende muito. Depende muito, por isso que tudo é política, né? A gente sempre precisa lembrar disso. Muito bem. Viu? Como é que foi rápido? Já está no momento de vocês, e nem doeu, de vocês darem suas contribuições finais. Eu agradeço mais uma vez muito pela presença de vocês e queria que vocês deixassem aí as suas mensagens finais. Quem quer começar? Alice. Não, na verdade eu agradeço o convite, foi um prazer. Eu acho que é super importante a gente discutir esse tema. Sou otimista, né, com relação ao tema. Mas o que eu acho que é importante a gente falar é sobre diversidade, né? Então,
Eu acho que é tão importante a gente ter diversidade para resolver um problema. Então, são diferentes pessoas, né, com backgrounds diferentes, com visões diferentes. Então, a ciência precisa disso, né? Então, esse olhar, as mulheres são detalhistas, são minuciosas, a gente é multitarefa. A gente precisa disso na ciência, né, para resolver as questões, as soluções mesmo, chegar em soluções para os grandes problemas que a gente tem. Então, eu acho que esse olhar, né, essa diversidade é fundamental, não tem o que falar, né? Então, mais uma vez, assim, é uma profissão lindíssima que a gente contribui, né, com a formação, a gente contribui com a sociedade. Então, eu acho que ciência é fundamental, né? Obrigada. Obrigada. Juliana. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, aprendi muito, essa troca foi muito importante. O que eu tenho a falar para as pessoas as meninas, né, que pensam em ingressar na ciência, ingressem, porque é difícil, não é impossível, muita coisa está mudando, já foi mais difícil, né, há muitos anos atrás, hoje a dificuldade existe, mas eu acho que as oportunidades são maiores. Então, invistam nisso se é o que vocês querem. Vale a pena. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez a vocês dois por estarem aqui, dedicarem esse tempo, esse papo tão importante. Obrigada, meninas. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que esteve com a gente aqui em mais um episódio do Entre Elas. Continue com a gente, tem muito conteúdo bacana aqui na Educa TV, 12.2 da sua TV aberta, para Campinas e 48 cidades da nossa região. E eu quero deixar um beijo bem especial para o pessoal do curso de audiovisual, de extensão de produção em audiovisual da Universidade Metodista, que está avaliando aqui esse nosso episódio, vai servir de base para os estudos deles e eles também contribuíram com a gente. Então, um beijo especial para vocês, obrigada pela audiência, pelo carinho e a gente se encontra na semana que vem. Até mais! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.